Quantas vezes você não já viu e ouviu alguém comparando o candomblé, as religiões brasileiras de matriz africana, com as religiões tradicionais Yorubá, com o Ixexalabá, o culto de Ifá, com o culto de Vodum, ou até com algum resquício que consegue encontrar pela internet do culto de Inquice no continente africano. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Tom Lorê. Esse aqui é o canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Na atualidade, vemos muitas comparações com culto de orixá tradicional, culto de Vodum tradicional, culto de Inquice tradicional, ou seja, dos cultos dessas divindades no continente africano dentro do território da onde eles surgiram e depois, por conta da diáspora africana, por conta da diáspora negra, eles chegaram até o território brasileiro. Mas esquecemos de entender o principal. Religião é uma construção social. Não construímos mentalmente ou dentro da sociedade a divindade, mas a partir da construção social de uma sociedade, fazemos e criamos o culto ao que vemos e achamos como divino. E por isso a gente tem que entender que há e haverá sempre diferença no culto de divindades, por mesmo que sejam a mesma divindade dentro do continente africano e dentro do território brasileiro. E se a gente olhar, por exemplo, o cristianismo, a gente pode observar que existem diferenças no culto dentro do cristianismo ortodoxo, católico, apostólico romano, o apostólico brasileiro, o protestante e em diversas outras representatividades do cristianismo. E isso não torna diferente o culto de orixá. Essa especificidade geográfica e cultural. Geográfica por conta da especificidade do culto dentro de uma região geograficamente estabelecida e por conta de uma cultura específica. E a gente pode observar isso inclusive dentro do Brasil, onde a gente observa a diferença do culto de orixá no norte, nordeste, sudeste, no sul, as especificidades de culto de matriz africana, como candomblé, como batuque, xambá, babaçuê, são religiões de matriz africana afro-ameríndias com a sua especificidade geográfica e cultural, mesmo dentro do território brasileiro. E quando se faz essa comparação das religiões de matriz africana com as religiões afro-brasileiras, afro-ameríndias e tudo mais, a gente sempre coloca as religiões de matriz africana em segundo plano, que seria uma visão etnocêntrica, mas uma visão etnocêntrica, inclusive complicada, porque a gente não está vendo como um povo africano olhando com inferioridade a cultura religiosa brasileira, mas como brasileiro, a gente vê como superior à cultura religiosa africana e como inferior à nossa. Não existe isso. É uma visão etnocêntrica porque a gente está comparando de forma vendo uma cultura superior à outra. A única diferença é porque quando a gente fala em etnocentrismo, a gente fala de olhar a nossa visão, a nossa cultura como superior à do outro. Mas o brasileiro, como às vezes a gente cita até de uma visão de vira-lata, acha sempre que o que vem de fora, o que é do outro, é melhor do que o nosso. Mas não é melhor ou pior, não há melhor ou pior ao falar de culto de orixá. Há cultura diferente. Não existe cultura melhor. Não existe cultura mais evoluída. Isso sim é uma visão etnocêntrica. Por isso a gente precisa, dentro da antropologia, a gente observar dentro do relativismo. A gente tem que observar uma cultura dentro da cultura da qual ela é, não podendo olhar de forma de fora de outra cultura, principalmente olhando como superior. A cultura africana a gente tem que observar dentro dos valores e da cultura africana. E a cultura brasileira a gente tem que olhar e observar e valorar dentro da nossa cultura. E colocando a nossa visão religiosa em segundo plano, a gente acaba desmerecendo toda a construção religiosa de matriz africana que existe. Inclusive as opções de orixá como caminho de qualidade, e as pessoas que chegaram às religiões de matriz africana, que construíram as religiões de matriz africana, a gente bota isso tudo para segundo plano, desmerecendo os nossos ancestrais, os nossos abás que vieram e deram forma a estabelecer o candomblé. Apesar de tudo que sofreram, de tudo que passaram e todas as dificuldades que tiveram no passado. Ah, mas hoje também temos dificuldade, preconceito, racismo com relação ao candomblé e religiões de matriz africana. Mas nada se compara à escravidão
e após a escravidão e após a abolição, logo no início. Hoje conhecemos candomblé, fazemos candomblé, praticamos candomblé e mostramos o candomblé para o mundo afora em detrimento justamente disso daí. Justamente porque os nossos abás conseguiram reinventar o culto de orixá, de Vodun, de Inquice no continente americano, aqui na América do Sul, no Brasil, de forma a ser uma nova religião, uma nova cultura em uma nova geografia. E o que há de errado disso? Nada. Porque é isso que acontece justamente com toda e qualquer cultura, aculturação, bricolagem, entrelaçamento cultural e, no final, um resultado novo e próprio, não melhor nem pior, apenas uma nova cultura religiosa. E essas mesmas pessoas que conhecem o orixá dentro da tradição afro-brasileira são as mesmas que, ao conhecerem as religiões tradicionais iorubás, começam a desprezar o orixá e a forma de cultuar o orixá dentro da cultura afro-brasileira. Isso é um erro, não é um melhor do outro, mas são culturas diferentes. Não se podem fazer comparativos sem compreender as diferenças culturais, os valores culturais e diversas outras situações que acabam influenciando direta ou indiretamente o resultado que a gente tem hoje como cultura religiosa. E mesmo assim, quando a gente vai falar do culto de orixá no território urubá, por exemplo, não é uniforme. O culto de Vodun no Benin, no Togo, em Gana, não é uniforme. Cada um tem a sua especificidade e a sua própria identidade cultural. Então, não há culto melhor, não há culto maior. Há diferenças culturais que a gente tem que entender, compreender e respeitar. Não colocar em grau de superioridade, porque o culto veio da África, então da África é melhor, é mais puro, não. Tem a sua identidade cultural. E mesmo assim, o culto de orixá de Vodun de Kiss da atualidade também não é o mesmo culto de orixá de Vodun de Kiss de 400, 500, 300, 200, 100 anos atrás, que vieram junto dos tumbeiros, dos navios negreiros para o continente americano, para o Brasil, de uma forma geral. Então, tudo se transforma, tudo se modifica. E isso é preciso entender para não fazer esses comparativos e entender a visão do sagrado e a compreensão do sagrado nas culturas de Vodun, de Orixá e de Inquice, de uma forma geral. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!